Como vou conseguir passar na prova? Como vou aprender a escrever redação sobre temas que não conheço muito? Preciso de uma solução. Tenho que descobrir como mudar essa realidade. Tenho que descobrir como escrever sem medo, sem esse bloqueio. Afinal, não sou um escritor ou um expert em todos os assuntos. Sim, existem soluções para essas perguntas. É possível mudar da situação que você acabou de assistir para uma situação oposta. Você é capaz sim de escrever uma boa redação e conquistar a aprovação naquela prova que você precisa passar. Mas por que há estudantes que não conseguem passar na prova de redação dos concursos? Fui atrás da resposta e descobri algo sensacional. Aprendi como escrever uma redação sobre qualquer tema, eliminando de vez o bloqueio criativo, sem dominar o assunto, sem nem mesmo precisar ser super criativo. Você sabia que é possível escrever uma boa redação em uma prova sobre qualquer tema, sem conhecê-lo profundamente e ainda evitar aquele terrível bloqueio de escrita? Tive um aluno que passou por esse medo de escrever uma redação. Ele até fugia de concursos que tinham redação porque simplesmente não conseguia escrever, dava um branco total. E agora vou te mostrar como ele conseguiu passar em um concurso federal tirando 7,5 na prova de redação. Ele não precisou gastar rios de dinheiro com cursos de escrita criativa, nem mesmo praticar tantas redações como dizem por aí ser necessário. E usando a mesma técnica que criei para ele, também passei em primeiro lugar em um concurso para minha área. Essa metodologia tem capacidade de ajudar qualquer estudante que tem problemas em conseguir escrever uma boa redação. Ela elimina o bloqueio criativo de quem precisa fazer um texto sob pressão, seja no vestibular, no concurso ou na escola. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Fábio Marçal da Fonseca, sou professor de língua portuguesa e redação há mais de 15 anos. Nunca fui um estudante exemplar na escola, até desejar entrar para a aeronáutica com 19 anos de idade. Após estudar durante 1 ano e meio, descobri o segredo de como aprender a aprender, então passei em 5º lugar. Após isso, fui aprovado em diversos concursos públicos e vestibulares. Inclusive, passei em primeiro lugar no processo seletivo de mestrado da UFRJ, onde cursei Linguística Cognitiva. Através do estudo, consegui uma bolsa da Shell para estudar neurolinguagem em Barcelona, na Espanha. Trabalhei em grandes cursos preparatórios no Rio de Janeiro. Dediquei-me também a aulas particulares online para estudantes de concurso público. Também trabalhei com alunos especiais de forma particular, ajudando alunos autistas a serem bem-sucedidos na escola. Cursei especialização em psicolinguística e ensino de língua portuguesa. Minha dissertação de mestrado sobre sujeito indeterminado recebeu uma proposta de publicação e virou um livro. Hoje, além de me dedicar ao ensino de gramática e redação, sou professor para a graduação e mestrado de uma universidade americana, ministrando as disciplinas de habilidade de comunicação, composição em língua portuguesa e metodologia de pesquisa. Foi com essa experiência que, em 2020, durante a pandemia, conheci o Carlos, um estudante de concurso público que tinha medo de provas de redação. Tinha um grande bloqueio criativo e o pior, ele evitava concursos com redação porque sempre era reprovado na produção textual. Ele me encontrou a realizar buscas pela internet e me trouxe sua grande angústia. Quero passar em concurso específico que possui prova de redação, mas já fiz de tudo e sempre reprovo na redação. Por favor, me ajude. Um grande desafio requer uma grande dedicação. Aceitei a proposta. Afinal, sou um professor que tem prazer em ver o sucesso do estudante. Assim como milhares de alunos, e talvez essa também seja a sua dificuldade, esse rapaz não conseguia escrever um texto, não tinha segurança de iniciar uma redação, de estruturar os argumentos, concluir de forma coerente. E o pior, ele não conseguia desenvolver o tema, não conseguia criar assuntos, ideias. Ele estudava muitas técnicas de redação, mas não conseguia escrever, não conseguia criar, ter ideias, dava um enorme branco na hora da prova. Quando pegava a folha, não sabia por onde começar. E isso o levou a se achar burro, a achar que não era bom escrever, que não iria aprender nunca a fazer uma boa redação. Ele fazia concursos, mas não alcançava o resultado esperado na redação. Não conseguia nota suficiente. Isso o levava a achar que nunca passaria numa prova, que não conseguiria realizar seus sonhos. Chegou ao ponto de desistir de fazer concursos que cobravam redação no processo. Até que surgiu um concurso muito bom para a área dele. Ele queria muito passar nesse concurso, porém, para sua frustração, havia prova de redação. Como ele conseguiria passar nessa prova se sempre tinha um bloqueio de escrita? No entanto, essa situação trouxe algo bem positivo, uma motivação para persistir. A indignação e a frustração que sentia lhe acordaram. Algo dentro dele dizia que isso tudo não podia ser eterno. Ele sabia que tinha capacidade, que era inteligente. Esse ímpeto o moveu. Essa determinação foi canalizada para uma busca pela superação. Ao vasculhar a internet, ele me encontrou em contato comigo. Peguei minha experiência como professor,
minha experiência pessoal com aprovações e concursos, técnicas de estudo, memorização, livros que conhecia sobre liberação de criatividade, sobre técnicas de argumentação, e fui em busca de uma forma de ajudar. E graças a Deus encontrei uma resposta que o ajudou. E pasmem, a capacidade de escrever um texto, uma redação, não tem ligação direta com conhecer métodos de escrita ou simplesmente dominar a estrutura perfeita de uma redação, como muitos cursos e professores dizem. Também não tem a ver com a pessoa ser habilidosa com as palavras, nem muito menos em ela ser super inteligente. O que pouca gente sabe é que a real causa do bloqueio não está na prova, mas em como se faz a prova, em como se olha para a redação, em como você encara o texto e identifica nele mesmo os recursos disponíveis para escrever. Fato é que muitas pessoas que conhecem profundamente o assunto do tema também sofrem de bloqueio na hora de escrita. Então, como resolver esse problema? A solução vai contra tudo que se pensa sobre como lidar com problemas. Algumas vezes nós temos que enfrentar o problema sim, mas no caso da redação, a solução está em não criar o problema, em não olhar para o problema, em se blindar, em vestir uma armadura. Assim, seu cérebro não receberá descarga de adrenalina e cortisol que aumentam o estresse e bloqueiam sua criatividade. E como se faz isso? É isso que vou explicar agora. Ao percorrer todo o percurso de como aprender a escrever uma redação apta a passar em concursos e vestibulares, eu e o Carlos tivemos o desafio de colocar muitos textos em prática. O desafio de testar formas de escrever um texto superando os bloqueios e até mesmo escrever sobre tema que ele não dominava. Realizamos diversas tentativas de escrita durante semanas. Erramos muito, mas acertamos muito também. Elaboramos cronogramas, passo a passo, temas variados, estruturas, técnicas de relaxamento, técnicas de criatividade, inclusive trabalhando para superar desafios como a motivação, o desânimo e a falta de tempo, já que ele, além de estudar, trabalhava em 2 empregos e ajudava sua esposa na criação do filho. Passamos a estudar durante feriados, carnaval, férias. Foi exatamente um trabalho de treinador pessoal, inclusive com conversas durante a semana fora das aulas para sanar dúvidas. Você até pode saber fazer uma estrutura padrão de redação. Você até sabe os possíveis assuntos que podem aparecer na prova. Você conhece as palavras que pode usar no texto. Você até sabe iniciar os parágrafos, mas o que lhe impede de conseguir colocar em prática é a ansiedade da hora H, é o estresse do momento, principalmente em relação a não saber o que escrever. Esse pânico faz com que seu cérebro límbico bloqueie seu raciocínio, bloqueie sua criatividade. Seu córtex cerebral, a parte que comanda a razão e a linguagem, fica impedido de trabalhar bem, então sua memória emocional toma conta. Seu cérebro reptiliano, aquele que comanda suas reações impulsivas, faz com que você tente uma das 3 formas de reações que todo ser vivo realiza. Ele luta, ele foge ou ele paralisa. E geralmente na prova de redação o que ocorre é a paralisação. Você não consegue fazer nada. Então vem o suor, o calafrio, o desespero, e aí a bola de neve só aumenta até explodir em um bloqueio. E isso é totalmente evidenciado por Daniel Goleman, que em seu clássico livro Inteligência Emocional mostra como nossas emoções aumentam e a razão diminui em momentos de estresse. Peter Levine, cientista e pesquisador da NASA, em seu livro Despertar do Tigre, mostra como o trauma é formado. Diferentemente dos animais, nós guardamos a memória negativa em vez de liberarmos o estresse no momento em que ele ocorre. E cada vez que estamos em alguma situação similar àquela negativa que ocorreu uma vez, como fazer uma prova de redação, nosso corpo desencadeia uma série de sensações que nos fazem reviver aquele momento ruim, e isso vira uma bola de neve. Todo o ciclo se repete, prova após prova, intensificando-se cada vez mais. E para nossa surpresa, descobrimos que muitos estudantes, assim como você, até sabem escrever um texto. São pessoas inteligentes e esforçadas, mas por incrível que pareça, o problema não é saber escrever uma redação, e sim o estado emocional da pessoa na hora da produção do texto, na chamada hora H. Esse processo é evidenciado também pela neurocientista Nancy Cavaco. Ao escrever sobre o estudar para concurso, ela afirma que a ansiedade, muito comum na hora de uma prova, distorce nossa percepção e marcamos a resposta errada mesmo sabendo a correta. Todo o contexto da redação, que possui a competição com outros candidatos, o ambiente frio de uma sala, a fome, a noite mal dormida, o compromisso que você fez consigo e com sua família, a incerteza do sucesso, isso tudo produz um fator estressante que desencadeia a ansiedade. E ela afirma que essa tensão toda provoca o branco total. Isso ocorre porque nesse momento de tensão, seu cérebro racional quer resolver as questões físicas desencadeadas
quer resolver o que causa desconforto físico, levando sua energia e atenção para longe das informações que você precisa focar para escrever o texto. Então, Fábio, o que faço? Essa é justamente a pergunta que levou a descobrir a solução para o Carlos. Para você ser aprovado, para conseguir escrever uma boa redação em concurso, vestibular, escola ou em algum processo seletivo, você tem que impedir esse medo de aparecer. Você tem que excluir o gatilho que desencadeia o medo. Tem que evitar que esse cenário apareça e seja acessado na hora da prova. Você precisa dominar uma técnica que vença esse bloqueio criativo. Você precisa encarar a prova de redação com outro olhar, com confiança e segurança de que você consegue fazer o texto mesmo não sabendo tudo do tema. A maneira mais eficiente para você perder o medo do bloqueio é fazer com que você não precise chegar justamente na situação que desencadeia o bloqueio. Ou seja, você pode evitar a situação que desencadeia o bloqueio. E para evitar todo esse contexto de pressão na hora da escrita, você pode aprender a como escrever o texto de forma segura, sem se preocupar com tudo isso que traz atenção. Na escola, nas aulas de redação, provavelmente você foi ensinado de que deve ter criatividade, inovação e praticar muitos textos. Você acaba acreditando que tem que aprender a escrever muito bem, que tem que dominar todos os recursos de escrita, que tem que conhecer todos os assuntos profundamente e ler muito sobre o assunto que vai escrever. Toda essa pressão é, na verdade, desnecessária. É toda essa cobrança que gera o bloqueio na hora da prova, na hora de escrever um texto. Aqui entra o pulo do gato. A saída, então, é aprender a fazer um texto olhando para o texto de uma forma diferente. Você tem que escrever um texto a partir das próprias informações que você tem ali no momento, e não de informações que você acha que tem que ter ou que tem que ter lido durante sua vida toda. Agora sim, conhecendo a raiz do problema e sabendo aonde queríamos chegar, pensei em maneira de ajudar o Carlos a conseguir isso, a fugir da atenção. Melhor ainda, a não deixar a atenção chegar. Fizemos vários simulados, pegamos várias provas de redação que apareceram em concursos variados, escrevemos usando diferentes técnicas. Ajustamos alguns pontos e descartamos outros que não davam certo. E qual foi o resultado? Para minha própria surpresa, em poucos dias ele já conseguia escrever textos completos sobre assuntos variados dentro de uma estrutura padrão de redação. E melhor ainda, sem aquele medo de dar branco, porque agora ele já sabia como fazer para encontrar toda a informação necessária na hora da prova. Já sabia como direcionar toda a escrita a partir do próprio texto da prova, ou mesmo sem ter texto base nenhum na prova. Ele não tinha mais que ficar preocupado em saber o que escrever dias antes da prova. Ele já sabia agora como acessar de forma criativa toda a informação necessária para escrever a redação. Eureka! Com essa informação aprendida com tempo de esforço e dedicação, percebi que os textos fluem naturalmente, as redações brotam com facilidade, sem esforço, justamente por não precisarmos nos preocupar com uma inspiração criativa na hora da prova, nem ter que puxar da memória dezenas de assuntos sobre o tema. Criamos técnicas de escrita que usam apenas o que está em nossas mãos no momento da prova. Elas nos levam a ter ideias criativas e coerentes a partir do que a própria proposta de redação nos fornece. Aprendemos a decifrar o que a própria banca nos fornece para escrever aquilo que precisamos escrever de forma objetiva e eficaz. Usamos das próprias armas da banca para vencê-la. Agora o meu aluno tinha a técnica necessária para escrever sem bloqueio. O dia da prova chegou e ele escreveu o texto de forma tranquila, confiante e, como resultado, obteve nota 7,5 na redação. Olha um documento oficial que está disponibilizado na internet com sua nota. Foi aprovado e convocado alguns meses depois. Seu sonho se realizou, assumiu um novo cargo. Hoje ele trabalha menos, tem mais tempo para a família, recebe um salário que antes tinha que ter 2 empregos para conseguir. E o mais importante, ele se sente confiante para escrever uma redação em outras ocasiões, que nem mesmo sejam de concurso. Inclusive, já está apto a ensinar seu filho a produzir redações na escola, prevenindo que o menino cresça com o mesmo medo que ele cresceu, sofrendo os mesmos bloqueios que ele. Ele passou de um desistente de redação bloqueado pelo medo para um aprovado em concurso com ótima nota em redação e um ótimo salário. Se antes ele fugia das provas de redação, agora ele foi aprovado. E não só ele, eu também fui beneficiado pela descoberta dessa estratégia. Sim, também usei o método em uma prova de concurso e tirei 90. Fiquei tão empolgado que tive vontade de espalhar para todo mundo. Usei em sala de aula com alunos de curso preparatório, ajudando o máximo possível de pessoas a conseguir a perder o medo da redação.
Resolvi então divulgar essa estratégia e trazer para mais pessoas que passam pela mesma dificuldade que o Carlos passou. Reuni essa estratégia de forma objetiva e didática, com exemplos e análise de item a item para que seja útil a quem apresenta a mesma dificuldade. Chamei esse manual de redação fácil, justamente por deixar a redação mais fácil de ser escrita. Esse método se divide em duas técnicas bem objetivas, que nomeei de técnica do coelho e técnica da matrioshka. E eu sei que você nunca ouviu falar delas. Elas liberam sua mente para criar textos de forma rápida e objetiva. Pronto, já tinha agora uma estrutura de um passo a passo que pode ajudar centenas de estudantes. O método Redação Fácil ataca a causa principal de você não conseguir escrever seu texto, que é a falta de criatividade e o medo do tema. Ele contorna o bloqueio criativo. Você não precisará se preocupar em ser um gênio ou em ter que dominar o tema da redação. E esse conteúdo em 10 módulos didáticos está contido em um e-book que lhe ensinará essas duas técnicas criadas exclusivamente a partir da experiência da vida real para quem tem medo de escrever uma redação. E para garantir seu aprendizado e alcançar sua aprovação, você fará parte do nosso grupo de estudantes no Telegram gratuitamente durante 3 meses. Ou seja, você terá um professor particular disponível para sanar suas dúvidas e te ajudar a progredir e alcançar a excelência no seu texto. Você só precisará de cerca de 30 minutos por dia estudando o e-book, e em algumas semanas você já estará mais confiante para escrever. Provavelmente você se perguntará, como nenhum professor nunca ensinou isso antes? Criei essas duas técnicas porque nasci para ensinar. Minha vida mudou por meio dos estudos. Acredito firmemente que o bom conhecimento pode libertar. Acredito na inteligência que Deus nos deu para superar as dificuldades da vida e vencer por meio do esforço, da superação, da pesquisa e da descoberta de técnicas inovadoras que mudam a nossa compreensão. Tenho certeza de que este e-book vai aumentar sua confiança e te ajudará a conquistar seu objetivo. Eu sei que pode parecer que um e-book não poderia te ajudar, mas não é só o e-book. É a confiança que você ganha estudando que você encontrará nele. E além disso, tendo meu apoio no grupo do Telegram para garantir que você está entendendo o conteúdo e praticando corretamente. Você não ficará sozinho nessa jornada. E para lhe mostrar que estou disposto a te ajudar, confio no meu trabalho e quero ver você alcançar seu resultado, este e-book não lhe custará nem o valor de 1 hora de aula com um professor, cerca de R$100. Após clicar no link, você terá segurança de receber seu acesso a seu e-book de forma prática e com a confiança de uma plataforma confiável. E mais, agora, para honrar você e seu tempo por estar me acompanhando até essa altura do vídeo, você receberá uma surpresa que esperei oferecer apenas para os que estivessem realmente comigo. Para te ajudar ainda mais a memorizar todo o conteúdo, criei mapas mentais sobre tudo que você verá no e-book, para que não esqueça nada na hora da prova. E isso você levará grátis, como um prêmio por sua dedicação e esforço. Você que esteve comigo até aqui foi premiado, pois mostrou o quanto quer realmente obter sucesso. E o melhor, se você adquiriu Redação Fácil e não gostar, além dos 7 dias de garantia por lei, eu acrescentaria mais 14 dias, ou seja, você terá ao todo 21 dias para pedir seu dinheiro de volta sem qualquer burocracia. Embora eu tenha certeza de que você verá os benefícios ao colocar em prática tudo o que encontrará no e-book. Junte-se a nós e dê um passo para alcançar seu objetivo. Obrigado por assistir.